Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará 2019. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo assuntos importantes aí sobre os conceitos de internet e também resolvendo questões. Acompanha comigo a leitura. Quando nós falamos de computação em nuvem ou cloud computing, nós podemos dividir os serviços oferecidos pelos grandes provedores de nuvem em algumas categorias, como, por exemplo, serviços do tipo IaaS, serviços do tipo PaaS e serviços do tipo SaaS. O que significa cada uma dessas siglas? Quando a gente fala em serviços de nuvem chamados de IaaS, isso significa infraestrutura como serviço. Observa, IaaS significa infraestrutura como serviço. Quando a gente fala de PaaS, aí significa plataforma como serviço. E quando nós falamos de SaaS, isso significa software como serviço. Pois bem, se a gente sabe que IaaS é a infraestrutura, PaaS é a plataforma e SaaS é o software como serviço, como é que a gente pode diferenciar esses termos numa prova? Quando a gente fala de um sistema de nuvem que é ofertado como um serviço IaaS, significa infraestrutura. E o que vem na infraestrutura como serviço de nuvem? Vem a construção do próprio data center, vem os servidores, vem a parte da segurança, a parte da refrigeração. Quer dizer, em sistemas de nuvem que são ofertados como serviço do tipo IaaS, é porque aquele provedor de nuvem está oferecendo um serviço para uma outra empresa que vai ofertar os seus servidores, o seu data center, a segurança do seu data center, a refrigeração. Eu estou como provedor de nuvem, eu estou oferecendo para uma outra empresa um serviço IaaS. Essa outra empresa, se quiser aceitar o meu serviço que eu estou oferecendo, vai me pagar um valor mensal e eu vou ofertar os meus servidores, o meu data center, o meu firewall para segurança. Isso é um serviço IaaS. É quando uma empresa provedor de nuvem oferta só a infraestrutura de nuvem, principalmente construção de data center e servidores. O que entra na plataforma como serviço que a gente chama de PaaS? Aí entra o serviço que oferta a instalação do sistema operacional nesses servidores, entra aí nesse serviço a instalação de ferramentas de desenvolvimento, ferramentas como sistemas gerenciadores de bancos de dados. Então, num serviço de plataforma como serviço, o provedor de serviço de nuvem oferta para o outro justamente o uso da sua plataforma, quer dizer, dos seus sistemas operacionais, quer dizer, é o detentor da nuvem aqui que vai oferecer um serviço no qual ele se responsabiliza na instalação do sistema operacional, principalmente, e também na questão das suas licenças de uso, porque sistemas operacionais têm licenças de uso, né? E aquele outro que vai adquirir, vai alugar esse serviço de nuvem, de plataforma de nuvem que a gente conhece como PaaS, não vai se preocupar então com a instalação do sistema operacional e nem com a manutenção das licenças, porque ele está alugando esse serviço de nuvem que a gente chama de PaaS, que é a plataforma como serviço de um provedor de serviço de nuvem. Agora, nós temos também um outro nível de serviço de nuvem chamado SaaS, que é o software como serviço, que é quando o provedor de nuvem oferta como serviço de nuvem os aplicativos hospedados, como, por exemplo, o provedor de nuvem resolveu ofertar o serviço de editor de texto, como o caso de um Excel online, por exemplo, de um editor de texto, como o caso do Word online, ou ainda de uma planilha de cálculo, como o caso do Excel online, ou ainda um editor de apresentação de slides, como o PowerPoint online, porque a Microsoft, ela tem esses programas como o Excel, o Word e PowerPoint também como serviço de nuvem, também como um software como serviço que oferta os aplicativos hospedados. Então, esses aplicativos para o uso do usuário final, como editores de texto, planilhas de cálculo, editores de apresentação de slides, esses fazem parte do SaaS, do software como serviço, porque a infraestrutura são os servidores, o data center, a plataforma, o sistema operacional, basicamente, e os sistemas gerenciadores de bancos de dados ou ferramentas de desenvolvimento. Já o SaaS, que é o software como serviço, oferta os aplicativos hospedados para o usuário final. Pode ser aplicativo de planilha, de editor de apresentação, de editor de texto, como eu mencionei aqui. Então é importante a gente saber essas três graduações.
Isso aqui é um exemplo, essa aqui é uma planilha de cálculo de um serviço da Microsoft, aliás, essa aqui é uma planilha de cálculo do serviço do Google, chamado Google Drive, que através do Docs, dentro do Google Drive, oferta uma planilha de cálculo como software como serviço. Isso nós chamamos de SaaS, porque eu estou usando uma planilha de cálculo ofertada como serviço, nesse caso, então, software como serviço. Vamos pegar uma questão sobre esse assunto? Os serviços de edição de texto online, como o Word Online da Microsoft, são serviços disponibilizados na internet por meio do conceito de computação na nuvem. Dentre os diferentes tipos de computação na nuvem, esse serviço é do tipo SaaS, Software como Serviço, Software as a Service. Tá certíssimo, né, pessoal? Perfeito, porque quando ele falou sobre o Word Online da Microsoft, o Word Online existe e é ofertado pela Microsoft como sendo um SaaS, um software como serviço dentro do âmbito da computação em nuvem, por isso certíssima essa questão. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal, e não esquece de deixar comentários dizendo o que está achando dos nossos vídeos. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!